Olá, bom demais ter você por aqui. O Brasil foi às urnas para a escolha dos 513 deputados federais que irão representar o povo e os 27 senadores que se juntarão aos 54 que já estão no Congresso para representar os estados. Os mineiros escolheram os 77 deputados para a Assembleia Legislativa e o próximo governador, Fernando Pimentel, do PT. Falta agora a escolha pela presidência da República, que será decidida no segundo turno. No programa de hoje, vamos analisar o novo cenário político brasileiro e as projeções para a disputa para a presidência. Fique com a gente, o 2 Pontos já começou. O primeiro computador eletrônico foi um produto da Segunda Guerra. Representava a separação do mundo em dois mundos. A missão dessa descoberta devia salvar o mundo. Nós recebemos hoje os cientistas políticos Lucas Cunha e Rafael Melo, doutorandos e pesquisadores do Centro de Estudos Legislativos da UFMG. 2 pontos para eles. A eleição para presidente parece funcionar bem no Brasil. O eleitor parece ter uma boa noção do que ele está comprando ali no momento da eleição. Do ponto de vista do que representou as manifestações de junho de 2013, em termos da crítica política que foi feita, eu penso que eventualmente não se compreendeu bem a voz das ruas em junho de 2013. Nós convidamos e eles aceitaram o nosso convite. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês aqui no 2 Pontos. Bom, as pesquisas, diziam que o brasileiro estava querendo mudança, Grande parte do brasileiro queria mudança. Isso era registrado nas pesquisas, inclusive, do Datafolha de agosto deste ano. Mas a gente chegou ao final do primeiro turno com a velha polarização entre PT e PSDB. Não há algo difícil aí de ser explicado em contraditório? Olha, sem dúvida, não é fácil explicar, mas também não chega a constituir um paradoxo. Quer dizer, a gente viu um movimento muito forte e importante nas ruas sobre mudança, mas um movimento que ainda não dizia o que pensava sobre os partidos políticos. Ele não queria participação de partidos, ele não queria canalizar, por exemplo, as ruas não queriam que algum partido dissesse que aquela vontade era um apoio a um determinado partido. Quer dizer, o manifestante ia à rua, não queria ser confundido como apoiador de determinado partido. Mas quando chega no momento da eleição, os eleitores se viram diante das mesmas alternativas que eles tinham antes, quer dizer, os mesmos partidos com projetos que eles já conheciam, projetos distintos de governo, e o eleitor se viu, então, diante das alternativas reais. No momento de ir para a rua, o eleitor sonhou. No momento de votar, o eleitor se viu diante das alternativas reais. De um lado, o governo do PT e do outro lado, o governo do PSDB, que são governos conhecidos, que eles conhecem, e uma terceira via que se alinhava mais a esse sonho, que era a Marina Silva, mas que não resistiu às críticas contundentes dos seus adversários. Quer dizer, o eleitor, na hora da votação, ele não viu algo que representava aquela vontade que ele teve um ano antes, no junho de 2013, e ele se viu obrigado a fazer uma escolha responsável daquelas alternativas críveis que representavam, de fato, projetos de país, e não apenas sonhos. Você falou aí dessa terceira alternativa, que foi a Marina. O que houve com a Marina, hein? 50% de intenção de votos no mês de agosto e depois foi caindo. O que houve? Ela mesma errou ou não? Foi a agressão dos partidos adversários? Enfim, o que aconteceu com a Marina? Olha, a Marina chegou a ter um percentual de votos, chegou a estar empatada com a Dilma no primeiro turno e chegou a ser favorita no segundo turno, mas ela nunca chegou a ter um eleitorado consolidado, Um eleitorado que foi para ela rapidamente, ou seja, ele ainda não tinha passado por um momento maior, em que não tinha visto as críticas que ela iria receber. E os outros 2 candidatos, a Dilma e o Aécio Neves, eles já vinham se colocando como candidatos à presidência da República há muitos anos, e já vinham sendo escrutinados, criticados. Então a população já sabia das críticas que eles receberiam, então tinha um eleitorado mais consolidado. A Marina, no primeiro momento em que ela assumiu os holofotes como candidata, depois de 2010, lógico que em 2010 ela foi candidata, mas ela veio para essa eleição como vice do Eduardo Campos, assim que ela concentrou todas as críticas, ela se viu em algumas situações difíceis, como, por exemplo, explicar como que ela iria, ao mesmo tempo, enxugar o Estado e ampliar projetos sociais. Em alguns momentos, ela também se viu obrigada a responder mudanças da trajetória política dela, coisas que ela defendia no tempo que ela era senadora do PT, que ela deixou de defender quando ela se tornou candidata do PSB. Então ela teve que responder a tudo isso e aí
a candidatura dela acabou murchando nesse final, porque justamente o slogan do candidato Aécio Neves pegou, né, o voto útil para vencer o PT, ou seja, aquele eleitor que estava cansado do PT tendeu a ir mais para o Aécio Neves e acreditou que o Aécio Neves tinha uma candidatura mais sólida do que a Marina Silva. A falta de apoio da Marina no eventual governo e a falta de estrutura já na campanha pode ter influenciado também? Bom, eu penso que todo o desafio da candidatura da Marina estava ligado a essa crítica que foi feita a ela durante a campanha, que é construir um apoio junto ao Legislativo. A Marina, num eventual governo da Marina, ela poderia ter um desafio ali para construir uma coalizão que a apoiasse. Ela chegou até a afirmar isso no período da campanha, que ela iria governar sem considerar essa polarização partidária. Ela iria governar de uma forma em que ela fosse selecionar os melhores quadros do partido, nas palavras dela. Eu penso que isso é um desafio para se pensar o presidencialismo de coalizão brasileiro, que monta as coalizões em bases partidárias. A proposta de Marina era exatamente construir uma coalizão, não em bases partidárias, mas utilizando outros critérios. Uhum. Eu falei que a Marina chegou a 50% das intenções de voto, na verdade, a 50 pontos, né? A Marina nunca teve 50% das intenções de voto. Quero saber, então, sobre os eleitores da Marina, o que farão a partir de agora nesse segundo turno, né? São 20 milhões de eleitores, qual que é a tendência? Bom, eu penso que a tendência do eleitorado da Marina é se dividir, tanto entre a candidatura da Dilma e do Aécio, mas também, eventualmente, pode ser que esse eleitor que traduziu a sua insatisfação votando na Marina, essa insatisfação dessa polarização, ele pode também, eventualmente, anular o seu voto ou, então, votar em branco. Mas eu penso que a tendência principal é que o eleitor se divida, né, entre a candidatura da Dilma e do Aécio. A questão relevante para a campanha política é saber essa proporção, né? Qual é a proporção dos votos da Marina, qual que é o impacto que um eventual apoio que ela manifestar possa influenciar o seu eleitorado no sentido de que os votos da Marina sejam descarregados ou no Aécio ou na Dilma. Uhum. Rafael. Eu penso que, eu concordo com o Lucas, né? A tendência é haver uma divisão e em que medida será a proporção dessa divisão, em que medida os votos irão para a Dilma ou para o Aécio, que vai definir esse segundo turno da eleição. Eu acredito que existe uma tendência de um percentual um pouco maior desses votos da Marina para o Aécio Neves, pelo fato de esses eleitores já estarem indicando que querem alguma mudança, né? E também já alguma sinalização de que a Marina pode vir a apoiar o Aécio Neves no segundo turno, com base em alguns compromissos programáticos de campanha. Claro. Mas esse apoio da Marina, desculpa, Rafael, faz algum sentido? Ou seja, existe na Marina em si essa força assim, de transferir, ela transferir os votos automaticamente para o Aécio ou não? Só o apoio dela automaticamente ela não transfere os votos para o Aécio. Ela não é dona do eleitorado dela. Mas também é possível que ela transfira algum percentual de votos com esse apoio. Ou seja, os dois partidos estão disputando o apoio da Marina e do PSB, né? Então significa que o próprio PT e PSDB acreditam que esse apoio vale alguma coisa. Eles estão correndo atrás disso. É claro que a Marina não é dona do eleitorado dela. O eleitorado dela pode apoiar a Dilma, mesmo que ela apoie o Aécio Neves, mas, digamos assim, mal não irá fazer a campanha do Aécio Neves. Isso é um sinal de que a campanha será mais disputada ainda no segundo turno, né? Eu acredito que existe uma tendência do eleitorado da Marina, uma proporção um pouco maior para Aécio Neves e para Dilma, que vai acirrar a disputa. A disputa agora no segundo turno está dificílima de ser prevista, né? Qual que é o mérito do senador Aécio Neves, hein? Porque ele chegou aí na sexta, no sábado, com as pesquisas de intenção de voto, tecnicamente empatado, né, com a Marina, e depois, na apuração, acabou ultrapassando a Marina e ficando aí a 5 pontos da Dilma. Quero saber, então, qual que é o mérito dele para ter crescido no finalzinho? Bom, certamente os votos dos indecisos foram conquistados pelo candidato Aécio Neves nessa reta final, nos últimos dias da campanha. Influenciados, eu diria, principalmente
pelo debate. O debate na rede de televisão foi muito importante, o debate da quinta-feira, no sentido do eleitor indeciso tomar uma decisão, e eu penso que o desempenho dos candidatos acabou levando ao Aécio Neves ter uma vantagem nessa reta final, numa tendência que ele já estava de crescimento, né? Nessa última semana da campanha, ele acabou levando um voto, inclusive retirou votos da Marina. Então, isso é uma tendência que se concretizou nos últimos dias da campanha, levando a esse quadro surpreendente para alguns, ou o tradicional quadro de um segundo turno disputado pelo PT e pelo PSDB para outros tipos de analistas, né? Então, Por ele ter pegado, né, o voto, ou ter conquistado o voto dos indecisos, a gente pode dizer que já são votos consolidados do Aécio ou não? As pessoas que foram para o barco do Aécio tendem a mudar de voto? Ou não? É como o da Dilma, está consolidado lá nos 40% e agora é conquistar mais? Olha, é difícil dizer. Eu apenas queria fazer um pequeno comentário ainda com relação a esse mérito do Aécio na reta final, que de fato, como o Lucas falou, o Aécio foi muito bem no debate. E esse é um mérito. O Aécio, enquanto candidato, ele tem uma vantagem sobre a Dilma, que ele é um comunicador melhor, ele se expressa melhor. Eu acho que o sonho do PT e da Dilma é que as pessoas não vissem o debate, que elas lessem o debate, lessem uma transcrição do debate, e que elas pudessem ler o que cada candidato falou, porque a Dilma se comunica pior do que o Aécio Neves. O Aécio Neves tem esse mérito pessoal como candidato. E, aliado a isso, ele tem uma força de uma máquina partidária, de alianças partidárias que trabalharam com ele no final da campanha, que também ajuda a explicar essa subida dele no final. Agora, esse eleitor que mudou de ideia na última hora, principalmente se ele era indeciso, é difícil dizer, né, se ele pode mudar de novo. Né? O fato é que a gente está tendo grandes mudanças nessa corrida eleitoral. Né? Então, o que eu diria é que, nesse momento, não me surpreenderia se na próxima pesquisa Datafolha e Ibope a gente tivesse, por exemplo, os dois candidatos empatados. Né? Quer dizer, essa eleição no segundo turno será muito disputada, né? E é difícil prever quem estará na frente na próxima pesquisa eleitoral, quanto mais no dia 26, onde será decidida a eleição. A Dilma conquistou o maior número de votos em regiões mais pobres e o Aécio em regiões mais ricas do país, né? Queria saber se a gente pode dizer que há uma polarização de ricos e pobres no Brasil, para além aí dessa questão de PT e PSDB, e também uma polarização regional do país. O país está dividido entre esses dois partidos? Bom, eu penso que a questão da correlação entre voto e status socioeconômico é algo que se caracteriza em qualquer democracia. A ideia de que os partidos vão captar votos em determinado grupo político, em grupo socioeconômico, é algo que tem sido estudado fortemente na ciência política. Eu penso que, do ponto de vista de uma polarização entre ricos votarem em determinado partido e os mais pobres votarem em determinado partido, isso é uma tendência que não se caracteriza de uma maneira muito exata, ainda que se possa estabelecer algum tipo de correlação nesse sentido. Porém, eu penso que, do ponto de vista regional, também tem uma tendência muito grande. Se a gente pegar os votos dos municípios em Minas Gerais, é possível perceber nos municípios que têm, digamos assim, um status socioeconômico menor, uma vitória da candidata Dilma e no primeiro turno de 2014 e na região ali centro-sul de Minas Gerais, que tem um desempenho em termos socioeconômicos um pouco melhor, uma vitória do candidato Aécio Neves. Porém, há algumas exceções regionais. Por exemplo, a Marina ganhou em Pernambuco e ganhou também no Acre. Então, isso revela também a força regional das máquinas partidárias no sentido de construir votos, de conquistar votos, né, e no sentido de onde as máquinas eleitorais são mais fortes. Você falou aí sobre Minas Gerais, queria saber o seguinte: Aécio Neves perdeu aqui em Minas, né? Ganhou menos votos do que Dilma Rousseff. Como ele vai fazer para poder explicar isso? De que forma que ele explica isso? É difícil, né, explicar. Eu acredito que esse seja um ponto fraco, né? Se a gente está dizendo aqui que o Aécio Neves superou expectativas no primeiro turno e vai muito forte para o segundo, a gente pode apontar também um ponto fraco da candidatura dele nesse segundo turno,
que é justamente, é muito difícil explicar por que ele perdeu no seu próprio estado, onde ele é mais conhecido. Não só ele, como o seu governador. Né? O governador que ele apoiava, Pimenta da Viga, não ganhou a eleição. Quer dizer, esse é um ponto que eu acredito que a campanha do PT irá explorar exaustivamente no segundo turno. Quer dizer, o que eles vão falar, olha, a grande bandeira do Aécio é que ele fará no Brasil o que ele fez em Minas. Né? O candidato que ele apoia aqui em Minas foi derrotado. Vai ser difícil, não tem muito como explicar. Eu acho que vai tentar evitar um pouco esse assunto e vai tentar mostrar indicadores que sustentem que ele fez um bom governo aqui em Minas, mas, de fato, isso é um fato. Né? É difícil argumentar contra fatos. O governo do PSDB foi derrotado aqui em Minas e ele vai ter que lidar com isso na campanha presidencial. Daqui a pouco quero saber um pouco sobre a influência da derrota do Pimenta na campanha do Aécio. Mas, em contrapartida, ele teve uma boa votação em São Paulo, né? Até muito maior do que se esperava. Quero saber por que isso aconteceu. É o antipetismo? É o Geraldo Alckmin e o Serra lá em São Paulo? Enfim, como é que a gente pode explicar essa boa votação do Aécio em São Paulo? Bom, eu penso que, do ponto de vista da análise do resultado da eleição em São Paulo, é mais interessante caracterizar como uma derrota acachapante do PT do que propriamente uma vitória do PSDB. Eu penso que o fato de você ter tido uma vitória do candidato Aécio Neves em São Paulo se deve muito ao fato de que lá, que foi o berço de onde nasceu a força da máquina partidária petista, é também onde predomina um sentimento difuso de antipetismo, né, uma certa canalização do discurso da insatisfação política que acabou desaguando numa percepção da corrupção, de uma percepção das falhas do governo ou dos governos do PT, no sentido de que esse eleitor paulista ele evitou, né, o voto no PT em todos os lugares em que o PT foi forte na década de 90. Então, isso revela, a meu ver, uma derrota do PT, que é expressiva, que deve ser explicada, e uma alternativa que o eleitor viu com a possibilidade de vitória, descarregando votos no Aécio Neves. Mas é reversível, professor, você acha, ainda para esta eleição? O PT conquista votos em São Paulo? Porque São Paulo deve ser aí o fiel da balança, né, no segundo turno. Sim, São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil e, nesse sentido, uma campanha deve preocupar-se, sim, com conquistar votos nesse maior colégio eleitoral, qualquer campanha. Eu penso que o grande desafio vai ser conseguir reverter uma construção que foi feita, que o eleitor é influenciado por vários inputs, né, várias entradas em termos de sua cognição eleitoral. Uma delas é a imprensa, outra é as conversas que ele tem no trabalho, na família, na rua, entre os vizinhos. Então, o eleitor acaba que ele é influenciado muito por um clima político. E eu penso que o clima político em São Paulo é de grande insatisfação com a realidade político-eleitoral brasileira, como foi expressivo em junho de 2013, em que você teve protestos ali que acabaram revelando uma insatisfação da população em relação a vários temas, né? Os temas não estavam muito bem definidos, mas a insatisfação estava bem clara. Então, talvez o recado que as urnas tenha dado em relação à vontade do eleitor tenha sido muito mais no sentido de consolidar determinadas conquistas, né, e manter determinadas bases, do que propriamente alterar a estrutura do sistema partidário brasileiro. Não se alterou. Isso que mostrou essa eleição. Eu acho interessante, complementando o que o Lucas disse, eu concordo com o Lucas que existe em São Paulo esse clima eleitoral que favorece o antipetismo ou que não favorece ao PT, que a gente deve explicar ou tentar entender os resultados eleitorais em São Paulo menos pela atuação das lideranças políticas e mais por características do eleitorado. Por quê? O PSDB ele tem divisões entre sua repartição mineira e sua repartição paulista, né, que a gente sabe muito bem que tanto nas candidaturas do Geraldo Alckmin e do José Serra, o Aécio Neves pouca campanha fez por eles aqui. E agora, foi uma situação parecida. Serra e Alckmin não se empenharam tanto na campanha para o Aécio Neves. Ou seja,
o resultado do Aécio Neves em São Paulo não se explica pela atuação de liderança política, mas sim pela percepção, pela visão de mundo do eleitorado que já está cansado do governo do PT, que realmente nutre esse sentimento de mudança e mudança canalizada pelo PSDB, um eleitorado que se identifica com o PSDB. Mas como é que o PT vai poder fazer para poder reverter isso? Olha, é dificílimo. Se o Aécio Neves tem como um ponto fraco, né, o desempenho dele em Minas foi um ponto fraco, o PT tem um calcanhar de Aquiles em São Paulo. Por quê? Há uma grande diferença de votos que a Dilma tem que tentar minimizar essa diferença, mesmo que ela certamente irá perder o segundo turno em São Paulo, ou certamente não, mas muito provavelmente irá perder o segundo turno em São Paulo, ela precisa fazer essa diferença diminuir. Ela precisa que o PT tenha ali um percentual maior de votos do que teve no primeiro turno. Ou seja, é difícil reverter, mas se ela conseguir minimizar essa diferença em São Paulo, ela pode ganhar em outros estados, como certamente terá uma grande votação no Nordeste e no Norte, e com isso ter um resultado favorável no nível nacional. Ao contrário da Dilma, né, o Aécio precisa muito de votos no Nordeste, precisa reverter a situação do primeiro turno. Como ele vai fazer isso, hein? Como é que ele pode tentar neutralizar um pouco esses votos, que é majoritariamente da Dilma? Olha, pode começar, Lucas. Eu penso que há estados-chave nessa eleição, né? E do ponto de vista não só da lógica regional, mas o que está em jogo são os votos que foram depositados na Marina. Então, todos os candidatos, os dois candidatos que estão no segundo turno, tanto a candidata Dilma quanto o candidato Aécio, vão tentar reforçar sua campanha em estados em que a Marina foi forte. Eu diria que um palpite forte é que a campanha em Pernambuco vai ser bastante disputada, porque lá era a base do Eduardo Campos, é onde a Marina foi mais votada e é onde a máquina do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, é mais forte. Então, eu penso que um estado como Pernambuco, ele se torna central na disputa desse eleitorado da região nordeste do país, que, em alguns casos, que variou bastante, mas que, de um modo geral, acabou elegendo preponderantemente a Dilma. Né? A candidata Dilma venceu no primeiro turno nos estados do Nordeste. Porém, em Pernambuco, não. Então, isso eu acho que torna o estado de Pernambuco central na discussão. A tendência é que o eleitor da Marina em Pernambuco vá para o Aécio ou vá para a Dilma? Olha, pergunta difícil. Eu não teria uma resposta categórica para dar. É fato que o PT tem sofrido derrotas consecutivas em Pernambuco e no Recife também. E eu acredito, como o Lucas, que essa será o grande desafio dos dois partidos agora. Quer dizer, buscar esse eleitorado da Marina, né, que faz de Pernambuco uma instância central. E eu acho difícil de responder essa pergunta de bate-pronto. Eu confesso que ela deixa cientistas políticos em dificuldade. Uhum. Outra pergunta, pode Sim, falar. Eventualmente, pode ser que a questão do status socioeconômico do eleitor possa interferir nessa eleição. Um eleitor que eventualmente votou na Marina no primeiro turno em Pernambuco, ele pode eventualmente considerar outros fatores relacionados ao seu status socioeconômico para poder tomar sua decisão de voto. E eu concordo com o Rafael quando ele diz que a visão de mundo do eleitor, ela conta muito. Eu diria que essa percepção da sua condição econômica conta mais do que o dado de fato. Mais do que o apoio da família do Eduardo Campos ao Aécio? Eu penso que, como você tem ali uma máquina partidária que tem influência com as características regionais da política no Estado, que é uma influência de apoios, de famílias, de grupos políticos que disputam o poder, eventualmente o apoio de algumas lideranças, ao contrário de São Paulo, pode ter algum peso político na decisão. Porém, eu não compraria a ideia já adiantado de que a Marina vá apoiar o Aécio Neves no segundo turno, porque ela se manteve neutra em 2010, quando o quadro sugeria que ela iria apoiar um dos dois candidatos. Claro que essa eleição é diferente, né? É um outro quadro, Marina está em outro partido. Porém, eu penso que, eventualmente, pode ser que a Marina não apoie nenhum dos dois candidatos e tente se viabilizar no partido que ela está tentando criar, que é a Rede
sustentabilidade. Os outros candidatos nem chegaram, né, próximos da Marina, né, dos 20 milhões de votos da Marina. Mas para que sejamos justos, né, vamos analisar um pouquinho sobre a probabilidade do eleitor da Luciana Genro, de Eduardo Jorge, enfim, dos outros candidatos irem para Dilma ou para o Aécio. O que vocês acham? Olha, a gente está falando aí de fato, candidatos que foram interessantes nessa eleição pelo que eles trouxeram para o debate, mas que tiveram pouco voto. A Luciana Genro foi quem teve mais, teve 1,6% dos votos. Eu acredito que, sim, o eleitor da Luciana Genro, ou ele tende a anular seu voto, ou ele tende a ir para o PT. Né? Dificilmente ele se encontra num polo muito extremo ao Aécio Neves. Por outro lado, o eleitor do Levi Fidelix e do pastor Everaldo tende a ir mais para o Aécio Neves, porque você tem um certo balanço aí, nenhum desses candidatos teve tanto peso, e sugere, assim, acho que os candidatos à presidência devem ter até um certo cuidado em buscar apoio desses candidatos. Por exemplo, no atual momento, buscar o apoio do Levi Fidelix seria um tiro no pé para qualquer candidato, né? Com um candidato que tem um pequeno percentual de votos, mas que ele destrói mais do que ele constrói em função de uma candidatura. Eu acredito que a importância desses candidatos foi o que eles trouxeram de debate no primeiro turno. Né? Questões como o Eduardo Jorge e a Luciana Genro trouxeram, como descriminalização do aborto, questão de discutir legalização das drogas ou não. Então, essas questões foram muito importantes, mas eu acredito que, em termos de apoio para o segundo turno, eles vão representar pouco, porque eles têm pouco voto. Né? Uhum. Daqui a pouco quero falar de um apoio enorme que é do presidente Lula para Dilma e do Fernando Henrique Cardoso para o Aécio. Mas é daqui a pouquinho e vamos falar também sobre a eleição para o Congresso. Mas depois do intervalo a gente já volta. Até já! Todos sabem, só eu quem não sei. Todos sabem, só eu quem não sei. Os ateus já sabem dos milagres, eu não sei, não sei, não sei, não. Eu não sei, eu não sei, não, eu não sei dos milagres. Eu não sei, eu não sei, não, eu não sei dos milagres. O Dois Pontos está de volta hoje recebendo os cientistas políticos Lucas Cunha e Rafael Melo, doutorandos e pesquisadores do Centro de Estudos Legislativos da UFMG. Hoje nossa conversa é sobre o primeiro turno das eleições 2014. Bom, a gente já falou um pouco, né, sobre a probabilidade de Aécio e de Dilma crescerem em campos que não foram tão bem, mas a gente vai falar agora um pouco sobre o apoio pessoal, né, dos cabos eleitorais deles. Vamos começar então pelo Fernando Henrique Cardoso. De que forma que ele pode ajudar ou atrapalhar o Aécio Neves? Bom, eu penso que o legado, né, a ideia de um ex-presidente da República apoiar um candidato dá uma força no sentido de reforçar características de um determinado governo. Isso não aconteceu no ano de 2010. Essa associação do ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, com a candidatura do José Serra. Essa possibilidade de ser utilizado no segundo turno uma estratégia da candidatura do PSDB de, digamos assim, explorar características positivas do governo Fernando Henrique para associá-lo ao governo do Aécio Neves, pode ser uma estratégia que, digamos assim, pode
reforçar a polarização PT e PSDB. Você vai trazer características do governo do PSDB anterior, que são positivas, e, por um outro lado, o governo do PT pode também trazer características do governo do ex-presidente Lula. Eu digo atrapalhar porque Fernando Henrique saiu com uma alta taxa de rejeição, né, do governo. Estou errado? Ou seja, de fato, ele não atrapalha ou não? Ele atrapalha sim. O que você acha, Rafael? Olha, eu acredito que a aposta do PT nos últimos anos tem sido que atrapalha, né, de fato. E no PSDB a gente tem visto movimentos diferentes. Enquanto Geraldo Alckmin e José Serra tentaram se distanciar um pouco da figura do governo Fernando Henrique, né, que saiu de fato muito desgastado com a avaliação negativa no final do seu segundo mandato, o Aécio Neves não. Ele costuma defender o governo Fernando Henrique, né, uma estratégia diferente de candidatos diferentes que o PSDB já teve, né, o que mostra que existe uma diferença de opinião entre esses candidatos, né. Certamente o José Serra e o Geraldo Alckmin acreditavam que atrapalhava. E o Aécio Neves já tem uma visão um pouco diferente. Né? De fato, quando se tem, o Fernando Henrique não é uma figura muito popular. Né? A maioria das pesquisas que se perguntam você votaria um candidato que o Fernando Henrique indicasse? A resposta tende a ser mais não do que sim. Mas é preciso lembrar também que já está ficando um pouco mais distante esse governo do Fernando Henrique. Então, por exemplo, para um eleitor jovem, por exemplo, um eleitor de 18 a 24 anos hoje, ele não viveu ele viveu pouco esse governo, tem uma lembrança distante. Né? Então, é preciso batalhar um pouco sobre qual é a memória que vai se vender desse governo. Quer dizer, o PT tem que contar para esse eleitor jovem que o governo do Fernando Henrique foi ruim, e o PSDB tem que falar que não foi ruim, que permitiu uma estabilização econômica do país, que depois permitiu que o Lula também fizesse outros avanços. Então, E esse vínculo do Fernando Henrique com a estabilidade, numa época em que se discute muito se está ou não descontrolada a inflação, de fato é uma estratégia do Aécio ou mostrar o Fernando Henrique, diferente do que aconteceu com o Alckmin e também com o Serra, tentar trazer o apoio do PSDB paulista, já que o Fernando Henrique Cardoso é lá de São Paulo? Olha, eu acredito que nesse momento, mais do que tentar costurar esse tipo de aliança, né, trazer o apoio do PSDB paulista, é importante sinalizar para todo o país. Né? Então, eu acredito que o que o Aécio vai fazer, ele não quer ele quer defender a imagem do Fernando Henrique para não deixar que somente o PT fale do Fernando Henrique, somente o PT diga que o governo foi muito ruim. Ele quer um pouco defender essa memória, ele não pode aceitar que o Fernando Henrique fez um governo ruim. Se ele aceitar isso, ele vai perder a eleição. Por quê? Nós estamos tendo a mesma disputa presidencial há 20 anos. Né? Então ele precisa mudar um pouco. É engraçado, porque é um governo que já passou, mas a sua memória ainda está em disputa. Né? Então é importante, sim, para o Aécio defender esse governo. Agora, sem dúvida, o Fernando Henrique não é o cabo eleitoral dos sonhos, né, que o Aécio poderia ter. E o Lula para Dilma, hein? Qual que é a influência, a possibilidade de ajudar ou atrapalhar? Bom, eu penso que ao longo do mandato de 4 anos da Dilma, ela conseguiu construir uma imagem dissociada daquela do Lula. Né? Em algum momento, houve uma crítica em relação à Dilma, no sentido de que ela seria um espelho do governo do Lula, que ela não teria uma própria... a construção da Dilma seria algo fabricado pelo Lula e que ela não teria, digamos assim, uma personalidade política própria. Eu penso que o mandato dela conseguiu revelar alguma distância em relação ao presidente Lula, que se traduziu, de uma certa forma, em alguma vantagem. Ela conseguiu se dissociar do Lula na quantidade correta para que ela se viabilizasse como uma candidata. Resta saber se nesse segundo turno, uma eventual entrada do Lula na campanha de uma maneira... O Lula chegou a entrar na campanha no primeiro turno, na televisão, mas eu penso que a entrada do Lula na campanha da Dilma no segundo turno possa trazer benefícios para ela, no sentido desse comentário que o Rafael fez, que eu concordo perfeitamente, no sentido de que vai haver uma disputa sobre o legado do passado desses dois governos. Então, resta saber se o legado do governo Lula foi um legado de crescimento econômico, ou foi um legado de corrupção, ou se o governo Fernando Henrique foi um legado de controle da inflação, ou foi um legado de exclusão dos pobres, enfim. Vai ter uma disputa ali
que será feita nesse segundo turno, no sentido de que os dois candidatos vão ter apoio, vão buscar apoio dos ex-presidentes, mas há outras figuras dentro do PT e dentro do PSDB que também podem agregar votos, agregar esforços, principalmente os governadores eleitos. Eu penso que eles têm um papel importante como cabos eleitorais privilegiados dos candidatos à presidência da República. Você falou um pouco sobre a participação do Lula no primeiro turno, né? Achei um pouco tímida. Queria saber de vocês se também acharam assim a entrada dele muito tímida, enfim, participando de alguns comícios, 30 segundos na TV, enfim. E se a tendência é aumentar a inserção do Lula na TV? Olha, eu acredito que a tendência é aumentar, mesmo que não aumente de maneira brusca, mas eu acredito que a tendência é aumentar. De fato, a Dilma ela tem uma posição difícil, que é se estabelecer como uma candidata e, ao mesmo tempo, reivindicar o legado do Lula. Porque uma coisa que os adversários sempre podem dizer, o SNS pode dizer, diante do apoio do Lula, é falar, olha, tudo bem, o governo do Lula foi bom, mas o da Dilma foi ruim. É isso que Eduardo Campos dizia. Eduardo Campos dizia, olha, o país avançou muito em 8 anos de Lula, mas de 4 anos para cá está piorando desde que a Dilma entrou. Então a Dilma também tem que se resguardar um pouco dessa crítica, ela tem que mostrar os feitos do governo dela, mais do que só do governo do Lula. Então ela fica numa posição um pouco difícil. Mas é claro, o Lula é um grande cabo eleitoral, muito popular, e o apoio dele significa muito para a Dilma. Você falou aí dos apoios para além de FHC e de Lula, né? Quero saber então sobre esses governadores que acabaram de ser eleitos, se eles vão ter alguma participação, alguma influência no voto do eleitor, por exemplo, o Fernando Pimentel aqui em Minas, o Beto Richa pelo PSDB no Paraná, enfim. Vocês acham que tem alguma influência na campanha, esse apoio? Bom, eu penso que o apoio do governador eleito é importante como uma estratégia de aliança do nível estadual com o nível federal, com o plano da União. Então, o governador eleito de um estado, ele vai tentar construir, e isso vai ser explorado pelos candidatos, eu suponho que sim, porque segue a tendência das eleições anteriores, de dizer que o governador, caso determinado candidato seja eleito, isso vai trazer mais recursos para o Estado, ou vai ter uma relação interfederativa mais amistosa, e isso pode trazer benefícios regionais. Eu penso que essa estratégia de campanha é uma estratégia razoável, se você pensar que o governador eleito, não nesse sentido, pensando os dois maiores colégios eleitorais, Minas Gerais, São Paulo e Minas Gerais, eu penso que os dois governadores eleitos nesses dois estados, Geraldo Alckmin reeleito em São Paulo e Fernando Pimentel eleito em Minas Gerais, vão ter um papel muito importante, tanto na candidatura do Aécio em São Paulo, quanto na candidatura da Dilma no estado de Minas Gerais. Por essa indisposição que até o Rafael citou agora há pouco, né, do Aécio não se empenhar tanto na campanha do Geraldo Alckmin em 2006 e do Serra em 2010, eles agora vão dar o troco ou vocês acham que não, vão entrar de cabeça? Porque eu nem citei o Geraldo Alckmin justamente por isso, né? O Beto Richa já é meio que um apoio certo no Paraná. A gente não pode dizer a mesma coisa de São Paulo. O que vocês acham? Eu acredito que a disputa será uma disputa tão feroz, né, entre PT e PSDB, onde com dois projetos tão distintos, claramente, e partidos que nutrem tanta rivalidade, que vai ser difícil para algum político não se envolver na campanha. Eu acredito que o Aécio vai ter grande apoio lá em São Paulo e que vai, mesmo José Serra, Geraldo Alckmin, talvez não com 100% do apoio que eles poderiam dar, mas 80%, 70% eles darão, né? Porque, de fato, é muito importante para o PSDB. Finalmente, eles estão tendo uma chance de nessa polarização, finalmente dar o troco. Eles estão perderam 3 eleições seguidas, né? Então, vai ser difícil para qualquer liderança política em São Paulo, por exemplo, evitar, né, ou fazer um corpo mole no apoio do Aécio, porque a disputa está muito acirrada, né? Não é uma disputa. As próximas pesquisas devem dar um quadro muito próximo dos dois candidatos, então não dá para fingir, né? Não dá para fazer um corpo mole na campanha nesse segundo turno. Para terminar o papo sobre as influências aí para o segundo turno, queria saber de vocês o seguinte: se a formação do Congresso, de alguma forma, né, a nova formação do Congresso pode influenciar também no apoio a Aécio e Dilma. O que vocês pensam?
Bom, eu penso que do ponto de vista da formação do Congresso, houve maior fragmentação partidária. Se você tinha alguma coisa como 22 partidos representados até essa legislatura, a nova legislatura que começa em 2015 vai ser, se os dados estão corretos, 28 partidos. Então, aumentou a fragmentação partidária, o que torna mais complexa a negociação no Congresso, porém, isso tem uma tendência governista maior. Pequenos partidos têm mais incentivos a aderirem a candidatos do governo. Porém, a disputa para o governo ainda não está dada, então esses partidos vão ter que se posicionar. Eu penso que o quadro do Congresso ele é importante no seguinte sentido: uma vez eleito um deputado, seja ele um novo deputado ou um deputado já reeleito, ou mesmo um senador, ele acaba que se torna também uma figura central ali no apoio, nessa rede política que se estabelece em termos do partido, né, desse enraizamento partidário que é necessário para levantar uma campanha. Uhum. Pesquisa influencia? Rapidinho. Olha, é difícil, né? É difícil afirmar categoricamente o que sim ou o que não. De certa forma, a pesquisa influencia porque as pessoas podem querer fazer do seu voto um voto útil, né? Então, no primeiro turno, por exemplo, em que se você tinha, por exemplo, uma hipótese que chegou a ser levantada, que depois a gente viu que ficou longe, mas da Dilma vencer no primeiro turno, né? Um eleitor, por exemplo, poderia deixar de fazer um voto num partido menor, né? Poderia deixar de votar no PSOL, por exemplo, para tentar votar na Dilma para que a eleição terminasse no primeiro turno. Então, nesse sentido, como os eleitores eles fazem um cálculo da utilidade do seu voto, né? Se o voto vai ser útil ou não, com base nessas pesquisas, certamente nesse sentido elas já influenciam, né? Então, por exemplo, muita gente, algumas pessoas que se identificaram um pouco com o Eduardo Jorge, por exemplo, mas como ele era um candidato que tinha um percentual de votos muito pequeno, ele resolveu falar, não, eu prefiro tentar influenciar a eleição, por exemplo, votar na Dilma para acabar no primeiro turno, ou votar no Aécio ou na Marina para que esses vão para o segundo turno. Então, de cara, nesse sentido, eles já uma influência que a pesquisa tem sobre o voto. Tem um ponto interessante que você está trazendo, Rafael, em relação à pesquisa. Eu hesitaria menos em dizer, eu penso que a pesquisa influencia muito o voto do eleitor. Ela tem um papel que é o que se chama na ciência política estadunidense de efeito de manada, né? O eleitor ele tende a ir para aquele que tem mais votos, ou ele tende a ir para o candidato que está em segundo lugar, que seria o opositor mais viável diante de um candidato que está mais forte. Então, eu penso que há todo um registro, uma legislação em relação à divulgação das pesquisas no Brasil, mas há entre as coordenações das campanhas uma pesquisa contínua, né? Uma pesquisa em que você está o tempo todo monitorando a tendência dos indecisos, a tendência dos eleitores. Então, normalmente, quando sai uma pesquisa para o eleitor, que os coordenadores, a equipe da campanha, normalmente já tem um dado mais preciso sobre isso, de vários institutos que trabalham com aquela metodologia que se chama de pesquisa contínua, né? O tracking, que se diz, que é uma pesquisa que vai avaliando dia após dia o desempenho dos candidatos. E eu penso que o eleitor, quando ele vota, ele tem uma percepção de que o seu voto vai influenciar no resultado final do processo. Então, ele tende a ir para candidatos que têm um número maior de votos. Então, quando se tem um empate técnico, né, o que se diz uma situação de muita competição, como eu suponho que vai ser esse segundo turno, a pesquisa tem um papel fundamental. Se a pesquisa indica que um determinado candidato está 2, 3 pontos à frente, isso tende a levantar a campanha e influenciar o voto do eleitor de uma maneira muito mais forte, principalmente dos indecisos. Eu pergunto isso porque nas pesquisas de intenção de voto do sábado, Pimentel aparecia com 61% das intenções de voto e caiu para 53%, né, depois da eleição, com a apuração. Muitos partidários do PSDB disseram que contribuiu, né, às pesquisas para que ele fosse eleito no primeiro turno. De fato, é isso mesmo? Só as pesquisas explicam a eleição do Fernando Pimentel no primeiro turno? O que levou ele a vencer num estado onde o PSDB era hegemônico há 12 anos? Não, eu acredito que não. Acho que isso é um discurso
que ele faz sentido dentro da ótica de alguém que está envolvido diretamente com a campanha, ou seja, né, profissionais da campanha, eles obviamente vão sempre defender seu candidato. Mas eu acredito que o resultado da eleição para governador em Minas pode ser explicado por outros fatores. Dentre eles, a ausência de um candidato forte do PSDB. Né? O PSDB foi buscar um candidato que, de fato, não frequentava Minas há quase 20 anos. Né? E não é que o Pimenta da Veiga, o candidato do PSDB, fosse, antes, 20 anos atrás, um campeão de votos. Né? Ele foi eleito prefeito de Belo Horizonte e saiu do cargo para concorrer a governador e não chegou ao segundo turno. Foi o segundo turno entre os dois, o Hélio Costa e o Hélio Garcia. Né? Ou seja, ele anteriormente já havia mostrado um desempenho apenas razoável eleitoral. Então, eu acredito que o nome em si, um candidato que estava longe de Minas, também influenciou, além de um desejo de mudança, que existia também em outras regiões, mas que aqui houve essa combinação desses fatores. O Aécio Neves superestimou demais o poder dele em transferir os votos para o Pimenta? Olha, é uma boa hipótese para explicar o resultado aqui na eleição de Minas Gerais, porque o Aécio Neves, de fato, no início da campanha, ele deixou um pouco Minas de lado. Ele se dedicou a outras regiões do país com maior ênfase e, no meio da campanha para governador aqui, trocou o comando da campanha e resolveu fazer mais campanha em rua, ficar mais aqui, viajar pelo estado, mas, ao que parece, já era tarde. Né? Então, eu acredito que é um conjunto de fatores que explica a derrota do Pimenta da Veiga em primeiro turno aqui. Bom, eu penso que tem a ver com as características do próprio candidato do PSDB. Não é razoável pensar que o candidato Aécio Neves subestimou a capacidade do eleitor mineiro, ou subestimou, porque isso, na realidade, ele conseguiu eleger o candidato ao Senado, que é o Antônio Anastasia, e também se viabilizou como o segundo colocado em Minas Gerais. Então, eu penso que essa vitória do Fernando Pimentel é também, em parte, explicada por essa característica do candidato Pimenta da Veiga, que era um candidato pouco conhecido, né, em Minas Gerais, e que também apresentava características que não o viabilizaram como candidato a governador. Não conseguiu nem levar a disputa para o segundo turno. Então, eu penso que esse é o quadro, tem a ver menos com a característica do partido ou da estratégia que o Aécio Neves utilizou. Nesse sentido, talvez eu não concorde plenamente com o Rafael, porque eu penso que tem menos a ver com a estratégia que o Aécio Neves utilizou do que propriamente, eu acho que é menos isso, é mais a questão da característica do candidato. Uhum. Qual o legislativo que o povo entregou para o Fernando Pimentel? Qual que é a cara da Assembleia Legislativa de Minas? Bom, eu penso que a gente tenha no quadro de Minas Gerais uma Assembleia Legislativa que mais ou menos seguiu o padrão, né? Uma Assembleia que continua sendo governista. Só que agora mudou o governo, mas continua predominando a lógica governista. Tanto que a coligação que conseguiu eleger o maior número de deputados estaduais foi a coligação do PT, do PMDB, do PROS e do PRB, que é uma coligação que apoiou, que constituiu a candidatura também do Fernando Pimentel. Então, eu penso que os grandes partidos continuaram grandes, os médios continuaram médios e os pequenos continuaram pequenos. E os que não tinham representação continuaram não tendo representação. Então, eu não vejo, apesar de ter mudado a composição das bancadas, no caso o PT perdeu algumas cadeiras, mas de um modo geral, se você pensar em coligações, eu penso que a característica mais ou menos se manteve na Assembleia de Minas. Perguntado na entrevista coletiva depois da vitória, né, o Fernando Pimentel foi questionado sobre a articulação política, ele apontou para o presidente do PMDB, o Antônio Andrade, ou seja, o PMDB vai ser um partido, de novo, muito forte, né, nessa articulação. Certamente, o papel que o PMDB tem por ser um partido médio e ser um partido que tem uma facilidade maior de fazer aliança, ele tem um papel importante nessa articulação com os demais partidos. Então, na Assembleia de Minas, o PMDB tem um papel importante na composição da mesa e também na distribuição dos cargos nas comissões, que é o que mais é relevante quando se pensa
nessa composição dentro da casa. E eu acho interessante ressaltar que esse é um quadro que se repete praticamente em todo o Brasil, que os governadores normalmente não têm grandes dificuldades em compor maiorias legislativas nas assembleias legislativas, porque tipicamente os partidos têm incentivos para querer entrar para o governo. E o partido tem que ter uma preferência claramente distinta do partido do governador para se fazer oposição, Então, um partido como o PMDB, ele fica confortavelmente no governo, tanto do PT quanto do PSDB. Né? Porque o mais importante para ele é estar dentro do governo, né? E, obviamente, ocupar alguns cargos importantes, não só pelo cargo em si, mas também para fazer políticas, né? Que é algo legítimo. Mas é um partido que não tem uma ideologia forte que contraste. Então, independente de qual governo ganhasse aqui em Minas Gerais, o PMDB não teria grande dificuldade em entrar para o governo, não seria para ele algo difícil. Vamos falar um pouco sobre o Congresso Nacional? Qual que é a cara do novo Congresso Nacional? Quem é que mais perdeu? Quem é que mais ganhou deputados? Bom, a gente tem um quadro que os grandes partidos diminuíram um pouco de tamanho e aumentou a fragmentação. Eu penso que, de um modo geral, você segue um padrão similar das legislaturas anteriores. Porém, tem algumas novidades. Por exemplo, o caso do PSD, né, que foi fundado pelo ex-prefeito Gilberto Kassab, que conquistou 37 cadeiras. Ele já vinha com algum crescimento depois que ele foi fundado a partir de uma divisão interna dentro do Democratas, que é o antigo PFL. Então, o PSD, eu acho que é um partido que surge, e outros novos também, como pequenos partidos que conquistaram cadeiras. Mas, de um modo geral, a representação do PT, PMDB e PSDB, eles continuam sendo os maiores partidos do Congresso. Eu concordo com o Lucas e eu acho interessante a gente ressaltar isso. Primeiro, houve um aumento da fragmentação, mas o nosso Congresso já era muito fragmentado, então não houve tanta mudança, mas está mais fragmentado, a gente tem mais partidos. E o que é interessante, que eu estava muito curioso enquanto cientista político nessa eleição, o desempenho de 3 partidos. O PSD, o Solidariedade e o PROS, que são partidos criados nos últimos 4 anos e que já nasceram quase como partidos médios, porque esses partidos eles atraem deputados que querem migrar de partido. Né? Desde 2007, se proibiu a migração partidária no Brasil, e era um fenômeno muito constante. É proibido migrar, mas muitos deputados querem migrar ainda de partido, eles querem mudar de partido. Então, um partido criado no momento eleitoral oportuno no Brasil, ele já nasce com uma gama de deputados que já migram para ele. O momento da criação de um partido é uma janela de oportunidade para o deputado migrar. Então, esses partidos eles já nasceram com um tamanho razoável, né? E é o caso justamente do PSD, o partido criado pelo ex-prefeito Kassab. Então, isso é interessante porque é um fenômeno que pode se repetir nas próximas eleições. A gente pode ter um aumento ainda da fragmentação com esses partidos novos surgindo. Por quê? Para o deputado mudar de partido agora, ele tem que esperar um partido surgir. Tem sempre uma fila de deputados esperando surgir o próximo partido para eles mudarem. E as pessoas que foram às ruas, né, em junho do ano passado, viram alguma mudança nesse Congresso? Caras novas? Houve uma renovação ou não? Enfim. Bom, eu penso que não. Eu penso que se a gente vê a estatística de quais são os deputados mais votados, no caso, o mais votado do Brasil foi o Celso Russomano. Em Minas Gerais foi o Reginaldo Lopes, que é do PT, que inclusive ocupa um cargo no diretório estadual, salvo engano. Então, do ponto de vista do que representou as manifestações de junho de 2013, em termos da crítica política que foi feita, eu penso que, eventualmente, não se compreendeu bem a voz das ruas em junho de 2013. Talvez o que estava sendo dito ali não era uma mudança em termos da representação partidária ou uma mudança em termos da composição da Casa Legislativa. Eu penso que o que se pode traduzir das manifestações de junho é muito uma insatisfação generalizada com o sistema político como um todo, que reflete, paradoxalmente, em mais do mesmo. Está todo mundo insatisfeito, mas, ao mesmo tempo, ninguém apresentou uma alternativa. Então, eu acho que a voz que predominou em junho de 2013 foi a voz do não. A voz do não queremos assim.
mas não houve um momento de dizer o que se estava propondo. Não houve uma proposta. Não se viabilizou nenhuma proposta de mudança em termos de ou reforma política, ou reforma social, ou qualquer outro tipo de alternativa para os problemas apresentados. Por exemplo, o problema da corrupção, o problema da baixa qualidade do serviço. Não houve, depois de junho de 2013, nenhuma alternativa que se mostrasse crível, que se mostrasse viável para poder transformar a política, a transformar as práticas políticas. E no Senado, hein? O que vocês acharam? Tem também essa tendência de fragmentação? Enfim, só para a gente poder encerrar. Sim, no Senado também houve um aumento da fragmentação. O próprio PT perdeu algumas cadeiras, o PMDB acho que perdeu 1 ou 2 cadeiras, mas manteve-se um quadro parecido, né? E, de maneira geral, manteve-se uma tendência do eleitor brasileiro de não ligar o seu voto para a eleição do Executivo com o seu voto para a eleição do Legislativo. Quer dizer, o eleitor brasileiro parece que ele entende bem a eleição presidencial. A gente está até dizendo aqui que existe, por exemplo, o eleitor com uma renda menor tende, em sua maioria, a votar mais no governo do PT e o eleitor de sua renda maior tende a votar no governo do PSDB. Né? Isso que faz todo sentido. Né? Um partido que defende mais os programas sociais e o partido que defende mais a estabilidade econômica. Né? A eleição para presidente parece funcionar bem no Brasil. O eleitor parece ter uma boa noção do que ele está comprando ali no momento da eleição. Agora, para o legislativo, não. Né? E o eleitor não tem muito bem essa noção de primeiro, como o nosso sistema eleitoral funciona e depois como esse voto dele para o legislativo vai influenciar o governo no executivo. Né? Então, às vezes, o eleitor ele elege um presidente querendo que ele faça muitas coisas, mas como ele vai ter um legislativo muito fragmentado, o presidente vai ter que fazer muitas concessões e vai ter que abrir mão de grande parte da sua agenda. Né? Então, eu acho que isso, nossa eleição para o legislativo reflete muito também uma eleição que funciona mal. Né? Tem gente que defende que o Brasil não precisa de nenhuma mudança institucional, não é uma mudança política. Né? Eu sempre falo para essas pessoas que, assistam um horário eleitoral para deputado e tentem escolher um candidato com base naquilo. Quer dizer, aquilo é muito difícil. Então, a eleição legislativa, ela funciona mal. Você está querendo me dizer, então, que independente de quem vencer, Dilma ou Aécio, vai precisar negociar muito? Certamente, o que vai... Se a gente pegar os dados, a gente vê que partidos que estão aliados à base governista da Dilma tiveram uma votação expressiva. Porém, há a possibilidade dos partidos aderirem ao governo eleito, seja ele qual for, a lógica do presidencialismo de coalizão, que funciona em bases partidárias. Eu penso que, certamente, o papel do Congresso vai ser importante, ainda que não se tenha nenhuma reforma, a não ser a reforma política, você não tem nenhuma reforma ali colocada na agenda. O que está colocado na agenda é um aprofundamento das políticas públicas, dos programas, e algumas mudanças do ponto de vista econômico. Porém, você não tem ali nenhuma reforma inadiável que está sendo discursada ou que está sendo anunciada nesse segundo turno, a não ser a reforma política, que também eu não tenho muita... eu não vislumbro muitas possibilidades dela ser feita agora nos próximos 4 anos. Ok, quero agradecer demais a presença de vocês. Infelizmente, nosso tempo terminou, mas muito obrigado, pela presença e voltem sempre, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. O programa de hoje termina aqui. Entre em contato com a gente pelo e-mail tvufmg@ufmg.br. Lembrando que nas próximas semanas vamos receber aqui no 2 Pontos os cientistas políticos Carlos Ranulfo e Rudá Risse falando sobre o resultado do segundo turno das eleições que vai definir o próximo presidente ou presidenta da República. A todos e a todas, um grande abraço e até a próxima.